eu acredito que não só hoje, nós estamos iniciando hoje, mas esse espaço, sim, com certeza, vai ser aberto para que possa tirar essas dúvidas. Debater cada ponto. Isso. Nós estamos, pelo menos, dando uma introdução à escatologia, né? Depois pode ir nos pormenores. Isso. Você tem alguma colocação? Por enquanto, só o Alex, ele falou, antes de encerrar a live, a gente já iniciou a nova live no Instagram. Certo. Então, o Alex, ele só ressaltou que isso é um assunto muito polêmico, que a única coisa que cremos em comum é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, o resto a gente pode ter essas linhas de pensamento diferentes, né? Aí, o importante é tolerar. E não pode ser chamado de hereges. São pontos de vista teológicos, né? Acadêmicos. Assim como em outras matérias da teologia, como a soteriologia, como outras matérias, que existem também pontos teológicos que divergem, mas que também não podem ser chamados de heresia porque existem... Mas são com muito cuidado. Por exemplo, a soteriologia, por exemplo, qual é a base do perdão dos pecados? Né? Não pode fugir dessa realidade. Entendeu? Mas aí existem vários outros pensamentos tipo assim, existe uma grande galera que defende um pensamento e outro que defende outro, e que às vezes a gente não pode nem chamar de heresia, e sim de posicionamento teológico diferente. Exatamente. Né? Aqui uma fala, pastor, quando nós falamos de teologia, os irmãos que estão aí a nos ouvir, que já se me conhecem, sabe, sempre em sala de aula eu estou falando isso. A teologia, por muitos anos, no nosso meio, foi tido como um bicho de 7 cabeças, digamos assim. Quando na realidade a teologia é um estudo, não de Deus, mas das coisas, daquilo que realmente Deus deixou para nós, para a humanidade. Porque Deus deixou uma lei para ser estudada, não é, pastor? E se a gente for cair nesse erro aí, a gente vai ter que condenar Jesus, que foi um dos maiores teólogos. Um dos maiores teólogos. O apóstolo Paulo. O apóstolo, como teólogo da igreja. Ou então parar de vir para a EBD, né? Porque a EBD é o maior seminário teológico. Deixar de estudar a Bíblia é teologia. É teologia. Então, o grande problema, digamos assim, o grande impasse, não vou dizer problema, o grande impasse, durante todos esses anos, foi momentos como esse. E agora, vejamos, vamos lá para a tecnologia, dar uma ênfase para a tecnologia. Sem ela, nós não estaríamos aqui. Eu lembro-me, aqui só para ilustrar, em forma de ilustração, eu lembro-me que alguns anos atrás, eu ouvi uma mensagem de um determinado pastor aqui no nosso Brasil, muito conhecido, um cara muito conhecido mesmo, e que ele recebeu uma profecia, pastor, em que a profecia é que ele iria pregar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele disse que quando recebeu aquela profecia, ele ficou com nó na cabeça. E na igreja que foi falada para ele, um líder da igreja, pelo conservadorismo, disse para aquela irmã, disse: olha, irmã, isso não é verdade, o que você está falando não é verdade. O homem não é onisciente, não é onisciente. Desculpa, não é onipresente, não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E o pastor disse que ficou com muitos anos com aquilo. Só que os anos passaram, e etc, e etc, etc. E ele se preparou, e hoje é um pastor que já pregou em 70 e tantos países. E ele disse, as fitas de vídeo, etc, as mensagens, simultaneamente está no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Ele disse, então agora entendeu. A tecnologia proporcionou que a profecia fosse real. Ou seja, nós estamos aqui, mas podemos agora até dizermos, sem medo, sem sombra de dúvida, podemos estar também do outro lado do mundo. Alguém de repente está nos acompanhando, né? Porque tem gente sim que estão em outros países, como na realidade nos Estados Unidos, o pessoal da Bolívia, tem muita gente que está nos acompanhando, que nos assiste, que nos acompanha, entendeu? Então, irmãos, então vamos lá, né? 2 blocos. Entende os 1000 anos como literais, entende os 1000 anos como simbólicos. Nesse grupo aqui nós temos quem? Nós temos os pré-milenistas e os pós-milenistas desse lado. Os pré-milenistas aqui, um grupo é o histórico e o outro é o dispensacionalista. E os dispensacionalistas estão a maioria dos pentecostais. Dispensacionalistas, eles acreditam que Jesus vai vir em 2 etapas. Já os históricos não acreditam nisso, acreditam que Jesus vai vir, já implanta o milênio, e nós não, acreditamos que vai vir tempo de grande tribulação, vai vir também as bodas do Cordeiro e tudo mais, depois é que vai vir o milênio, na sequência. Existe uma sequência, por isso dispensacionalista, né? Existe uma sequência
bem direitinho, né? Primeira vinda, arrebatamento da igreja, ressurreição de mortos, vai vir a grande tribulação, bodas do Cordeiro, depois vai vir o Armagedon, depois vai vir novos céus, o milênio, depois novos céus, nova terra. Beleza. Vamos agora para os pós-tribulacionistas, tá? Então nós temos dentro deles os pós-tribulacionistas natos mesmo, que falam sobre pós-tribulacionista, e também temos os amilenistas, tá? O que é que pensam os pós-tribulacionistas? Eles acreditam o seguinte, pós-milenistas, né? O que é que eles acreditam? Eles acreditam o seguinte, que o milênio para eles é o triunfo da igreja. Eles acreditam o seguinte, que o evangelho está sendo pregado e vai ser pregado, e vai chegar um momento em que o mundo todo conhecerá o evangelho. E que o mundo inteiro será beneficiado com o evangelho. O mundo inteiro vai ser convertido também na questão do evangelho, né? No pensamento de que o homem, não convertido no sentido, mas de conhecer e de aceitar o evangelho, então a sociedade vai mudar por conta da pregação do evangelho. E esse milênio será indeterminado? Não, é o milênio. É o milênio. Quando chegar nisso aí, é o milênio que está sendo expandido. Aí, no caso, só depois desse milênio expandido é que Jesus Cristo voltaria para implantar novos céus e nova terra. O julgamento das nações e tudo mais, mas vai implantar o novo céus e nova terra. Em Mateus 24, então, para eles, o milênio é isso. Mateus 24, 14, quando o evangelho do reino será pregado em testemunho. Pronto, em todas as nações, aí virá o fim. Eles acreditam nisso, exatamente nisso. Tá? Já os amilenistas, né, por o próprio nome pode nos induzir a achar que eles não acreditam no milênio, é muito o inverso, né? É o contrário. Eles acreditam no milênio, sim. Mas eles acreditam no milênio o quê? No milênio agora, no milênio hoje. Aliás, no milênio ontem. Não no hoje, eles acreditam no milênio ontem. O que é que eles acreditam? Eles acreditam que quando Jesus ele morreu e ressuscitou, e ele foi para o céu, na hora que ele foi recebido na glória, que ele manda, né, o Espírito Santo, ele recebe o reino. Ele recebe o reino ali, e ali já começa o milênio. Tá? E nós estamos vivendo o milênio. Satanás está preso, está restrito. Então Jesus, ele recebeu as chaves da morte e do inferno. Ele restringiu a ação do mal. E hoje, por exemplo, nós conseguimos entender, as nações conseguem entender o evangelho, porque o diabo está preso. Né? Nesse sentido, não de que... Mas ele está restrito na questão da ação, né, que ele poderia agir contra o próprio evangelho. Então hoje o evangelho está sendo, a igreja, o reino de Deus está no meio de nós. Jesus disse, né? É chegada a voz do reino de Deus, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus pregou assim, João Batista pregou dessa maneira, né? Arrependei porque é chegado o reino de Deus. Né? Né? E o reino de Deus está no meio de vós, então eles acreditam exatamente nisso. Tá? Só um minutinho aqui, eu queria só ler aqui para a gente, de uma forma mais esclarecedora, tipos de milênio. Amilenistas. Os que defendem esta posição não creem na literalidade do reino milenial. Para eles quem? Os amilenistas. Para eles, os amilenistas, o milênio é uma realidade puramente espiritual, que se estende do primeiro advento ao segundo, como o pastor já explicou, de Cristo. Período este que já se completou, quase 2000 anos, e que culminará, olha aí, isso é o seu ponto de vista, e que culminará na grande tribulação para a restauração da igreja e o processo do testemunho do evangelho. Deixar bem claro que isso aqui é um ponto de vista amilenista, e nós estamos aqui abordando esses pontos, né? Pois não, pastor, continue, por favor. Hugo. Uma pergunta aqui, a irmã Léa fez a pergunta, como é que a gente deve encarar esses sinais da volta de Cristo? Nós devemos encarar os sinais literais em muitas situações e outros em situações figuradas. Né? Mas encarar no sentido de, por exemplo, ficar alerta e ficar, por exemplo, comparando tudo que está acontecendo com a Bíblia. Por exemplo, alguns sinais da vinda de Cristo. Um dos sinais, o nascimento da nação de Israel. Então, nós temos que entender hoje, por exemplo, ela já está aqui, então nós estamos mais próximos do que qualquer outro tempo. Estamos mais próximos, né? O controle total é uma realidade.
É uma realidade que hoje nós estamos vivendo. A qualquer hora todo mundo pode ser rastreado, todo mundo pode ser controlado, restrito. Né? Existem também aquela possibilidade que eles estão colocando, por exemplo, hoje que acontece na China. Você recebe bônus pelo teu comportamento. Você pode ser restrito, por exemplo, entrar num supermercado. Né? Se você tem se a tua carteira de bônus estiver, por exemplo, vermelha, tu não pode, por exemplo, acessar determinados sites. É como se fosse um patamar, né? Um patamar. Né? Que eles beneficiam, por exemplo, os cidadãos lá na China. No caso, acho que isso acontece também na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte que também. Existem pessoas especiais, digamos assim, que são as pessoas que trabalham para o governo, que têm direito a mais regalias. No caso, existem os bairros mais ricos, são todos funcionários do governo, os militares, etc., pessoas que são coniventes com o regime. As outras pessoas, no caso que não são relacionadas ao governo, são vivendo em extrema pobreza e sendo praticamente escravos, no caso, só vivem para trabalhar e comem muito pouco. Então existe também essa diferença social muito grande por questão de escalão, vamos supor. E a coisa tende a ser mais restrita ainda, né? E o interessante é que me despertou até que o nosso assunto, nós não estamos dentro de uma linha, digamos assim, bíblica, pegada e alicerçada, que aqui não. Nós estamos abordando assuntos contemporâneos. Não é? Geral, é uma geral, estamos numa linha geral de pensamentos. E tentando discernir o que está acontecendo. Né? Porque uma coisa me chama a atenção, pastor, eu estava até essa semana aqui lendo, estudando a respeito sobre a literalidade e o figurado. Isso são dois pontos de vista bíblicos, né, para uma interpretação interessante, que muitos assuntos em que vamos estudar na Bíblia, eles são literais. Exato. Mas muitos também, eles são figurados, são duas linhas interessantes. Deixa eu perguntar para o senhor aqui. Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse. Qual seria a linha que nós usaríamos para uma melhor compreensão de Apocalipse? Uma linha figurativa ou uma linha literal? Olha, nós temos que, no Apocalipse, nós temos essas duas linhas. Nós temos a literalidade, nós temos também os simbolismos. Mas mais de 90%, eu creio, talvez, eu não vou dizer isso que eu não tenho uma cifra, mas existe aí, com certeza, a gente pode afirmar, com mais de 70%, alguns arriscam até 90 e poucos por cento de simbolismo. Então, por isso que esse debate, quando falamos desse debate de escatologia, ele é rico. Pertinente. Ele é pertinente, ele é rico, por isso, né? Sim. Então, o irmão Alex, ele até utilizou aqui no Instagram o termo inesgotável. Né? Com certeza. Com certeza. Parabéns, irmão Alex, pela palavra. Afinal de contas, é um advogado, né? Então, a gente não pode também bater o martelo. Por exemplo, a irmã disse, como é que eu posso discernir os sinais da vinda de Jesus? Por exemplo, quando fala de guerra e de rumores de guerra. É literal. Literal, exatamente. Né? Guerras acontecendo hoje. O menino estava mandando para mim aqui, rapaz, o que tem hoje de rumores de guerra no Oriente Médio, não está, meu irmão, não dá nem para a gente entender a questão de rumores de guerra, de ataque, de ameaças de ataque. É grande, tá? Tremores, catástrofes, pestes, isso é literal, não tem como deixar de ser literal, né? Algumas coisas vai até ao simbolismo, mas nem todo. Pastor, nós já corremos já para o final, nos aproximamos. Deixa eu lhe só fazer uma pergunta para o senhor dar continuidade aí. Eu queria que dentro dessa fala que o senhor vai agora se pronunciar, e dentro dela o senhor colocasse também para a igreja, no modo geral, para a igreja, para quem está nos ouvindo vamos aqui. Lá, nós igreja, né? Para a igreja que está aqui nos acompanhando. Qual é o norte dentro de tudo isso, por favor? Primeira coisa, o norte é que nós devemos estar preparados para o advento da vinda de Jesus a qualquer momento. Isso sempre foi a pregação da igreja. O apóstolo Paulo na época estava preparado, os apóstolos se prepararam para a vinda dele naquela época. Então existe essa necessidade que a igreja ela não pode esquecer-se dessa preparação. O povo de Israel comiam a Páscoa, ou comemoravam a Páscoa, vestidos e prontos, com bordão na mão, prontos para sair, como se eles estivessem prontos para sair, assim como eles saíram do Egito naquela mesma noite. Então nós devemos estar sempre dessa maneira, preparados
espiritualmente no sentido de o meu coração, a minha vida, a minha alegria, o meu desejo, a minha esperança está sempre pronta para partir a qualquer momento e a vinda de Jesus também. E isso daí, pastor, que o senhor está falando, é interessante, né? É interessante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Em especial, exatamente. No dia que nós estamos vivendo, nós temos que entender isso sobre essa questão da preparação. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Aí, às vezes, a gente se depara com determinadas situações em irmãos que eles estão, a gente pode se dizer que estão em cima do muro, né? Estão na dúvida. Então, assim, fica difícil, porque nós sabemos que se Jesus, na realidade, voltar, essas pessoas, elas vão ficar, entendeu? Então, a questão de você estar preparado é você ter a certeza no seu coração, é a convicção realmente da volta de Jesus, acompanhar exatamente os acontecimentos que são verídicos, como foi abordado nesta manhã, e você como cristão, a cada dia que se passa, procurar cada vez mais se aproximar de Cristo. É isso que tem que ser feito. Não desprezar, ter convicção do momento atual, não desprezar o que está diante de nós, e como no início nós falamos, né? Irmãos, não sejam ignorantes. Não estejamos o quê? Desapercebidos. A irmã Monique, ela até fez um comentário. Ó. Viver cada dia como se fosse o último, sendo melhores, dando o nosso melhor. Parabéns. Buscar ser santo ao ponto de que se voltar agora nesse segundo, a gente já voltar com ele. É verdade. Então, pois não, pastor, continuar. Só uma coisa. Talvez eu acho que esse momento seja mais oportuno para que a gente comece a falar a respeito das dispensações, né? Para dar pelo menos É uma das coisas que a gente pode tratar, tá? Então, eu queria só fazer aqui um fechamento na questão, nós já vimos a questão do milênio, né? Eu queria só fazer um fechamento na questão da igreja em si, né? Como o pastor colocou, nós como igreja, tá? O que é que nós acreditamos, nós como assembleanos? Né? Nós acreditamos que a qualquer momento Jesus pode surgir nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Então essa é a nossa esperança, esse é o nosso pensamento, esse é o nosso desejo. Está próximo? Irmãos, muito mais próximo do que no início do século, muito mais próximo do que ontem, muito mais próximo do que quando nós começamos essa live. Então nós estamos aguardando a qualquer hora a vinda de Jesus. Pastor, e os sinais estão cumpridos? Eu não vou cair no erro de dizer para vocês que estaria ou não estaria. Eu não tenho como saber disso. Ninguém tem como saber dessas questões. Porque para a vinda do Senhor, essa coisa pode acontecer a qualquer momento. Tá? Uma preparação imediata, não tem como. Tá? O surgimento de Jesus, a igreja e tudo mais. Mas existe alguma coisa que a igreja precisa entender. Eu queria ler com os irmãos, pormenorizado, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quem puder acessar, acesse. Só fazendo aqui uma ressalva. Enquanto está o pessoal procurando aí, eu acho que esse assunto que o senhor está abordando agora é a pergunta que a irmã Terezinha fez no Facebook. Ela falou, então estamos nos últimos dias da igreja, então já vai se encaixar aí nisso aí, né? Pode ser sim, pode ser que sim. Agora, o que eu acredito é que hoje nós estamos muito mais, vamos dizer assim, mundialmente prontos para a vinda de Jesus do que qualquer outro tempo. Tá? Eu estava até vendo, tem um assunto que depois a gente pode até tratar depois sobre a novilha vermelha. Não acho que muitos de nós nunca ouviu falar sobre isso. O que é que o povo de Israel, eles pensam sobre isso? Tá? Eles dizem o seguinte, que quando Deus inaugurou o tabernáculo, o primeiro animal que foi sacrificado foi uma novilha vermelha. Essa novilha, ela foi sacrificada e a cinza dela foi aspergida sobre o povo e inaugurou assim o tabernáculo. Tá? E até agora, na história de Israel, foram 6 novilhas vermelhas, eles estão aguardando a 7ª novilha vermelha, e para eles essa novilha vermelha nasceu, está lá em Israel, e estão aguardando ela completar 2 anos, e que ela não pode ter nenhuma mancha de outra cor, a não ser vermelha, não pode ter um fio de cabelo preto ou de qualquer outra cor, tem que estar toda vermelha. E eles dizem que essa novilha já está lá, e eles estão preparando essa novilha para que o Messias possa mandar sacrificar e aspergir ali, né, nesse momento, para inaugurar o novo templo. Tá? Isso significa que está muito próximo, né?
Com coisas assim que a gente é assustador nesse aspecto, tá? Então, essa novilha está lá, e eles dizem que essa novilha já está completando os 2 anos já, e até 2021 ela estaria. Então, são coisas assim que, mas de repente, como aconteceu em uns anos anteriores, tinha uma novilha, mas a novilha de repente apareceu uma mancha e ela foi descartada, né? Foi não. Meu primo aqui, João Igor, fez uma pergunta que eu acho que é muito interessante. Vocês acreditam que o arrebatamento da igreja irá acontecer antes ou depois da construção do novo templo em Israel? Pronto, então o texto que eu vou ler vai dar uma certa resposta, tá? Não? Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? Vamos ler aqui. Irmão, só uma ressalva. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falou sobre a vinda de Jesus. É tanto que todo capítulo termina falando sobre a vinda de Jesus. Tá? Sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Se você for ver cada capítulo lá do 1 Tessalonicenses, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, tem essa curiosidade. Fala sempre sobre a vinda de Jesus. É uma carta tratando só sobre a vinda para os Tessalonicenses. Quando eles receberam essa carta, eles ficaram atribulados. Muitos deles, tá? Muitos estavam lá, não queriam mais trabalhar, porque Jesus ia vir naquele dia mesmo. Estava naquela expectativa, né? Todo mundo aguardando a vinda de Jesus. Então, gerou uma expectativa muito grande na igreja de Tessalônica. E aí, o apóstolo Paulo teve que escrever uma segunda carta. E nessa segunda carta, ele tenta fazer com que os ânimos sejam amenizados, tá? E aí, ele não é que ele joga um balde de água fria, mas ele diz para ele algumas diretrizes, tá? Nós vamos aqui no 2 Tessalonicenses capítulo 2. O apóstolo Paulo começa assim, no capítulo 2, tá? Versículo 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, quer dizer, a igreja se reunir com Ele, nós vos exortamos, quer dizer, ele está agora falando sobre aquilo que eu falei, sobre a vinda de Jesus e tudo mais, e a nossa reunião com Ele, quer dizer, nós nos encontrarmos com Ele, eu vou fazer essas seguintes exortações. Versículo 2. E que vocês não se movam da vossa mente com facilidade. Quer dizer, não mude o pensamento com facilidade. Tá certo? Nem vos perturbeis. Então não é para haver perturbação. É o que estava havendo lá em Tessalônica, tá? Então, para a gente também, não se perturbar, irmão, não tem perturbação. É ficar tranquilo. É ficar tranquilo. Se daqui para eu chegar em casa, Jesus arrebatar, eu estou tranquilo. Não tem esse negócio de, se eu chegar lá não tem ninguém, não vai ter ninguém. Não tem, estou tranquilo. Tá? Então, não vos perturbeis, quer por espírito, quer dizer, por profecia, né? por exemplo, por uma língua que está sendo discernida, não por espírito, né? Quer por palavra, quer dizer, por escritura que o apóstolo Paulo mandou, quer por epístola que ele falou, né? Palavra de alguém pregando, ou uma epístola que ele mandasse, como se procedesse de nós como tenha chegado o dia do Senhor, como se o dia do Senhor seja hoje. Eu não posso dizer isso, ninguém pode afirmar, ninguém pode dizer que vai ser, isso aí é heresia. Nós não podemos dizer, vai ser tal tempo, eu não posso chegar aqui, nem ninguém tem essa autorização. Já até tentaram e erraram. Olhando para Guilherme Miller até... Exatamente. A gente tem que olhar para o tempo, o que é que o tempo está dizendo? Não sou eu que vou, é o tempo, que a gente vai ter que discernir o tempo, essa é o nosso discernimento. Se está próximo, a gente consegue entender. 1842 ele diz que Jesus voltava. Não, foi um lápis. 1844 e... Então o apóstolo Paulo diz, não se perturbem, quer por palavra, por epístola, por pregação, por profecia, não se perturbem, tá? Como se o dia do Senhor fosse agora. Ninguém de modo nenhum, versículo 3, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro, isto o quê? O arrebatamento, a vinda de Jesus, né? No caso, a vinda de Jesus aqui, né? No caso aqui, a vinda de Jesus. Porque isto, quer dizer, a vinda de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha. O que é que tem que vir antes? Apostasia. Irmãos, está havendo apostasia? Com certeza. Irmão, só o que tem. Apostasia é só o que existe. Você for na internet, você vai ver. Quando o pastor falou que a igreja, dentro desse contexto atual, não será a mesma, a apostasia está à porta. Tá, mas de maneira descarada. A gente tem, meu irmão, de apóstatas. Eu tive essa semana conversando com alguém que faz parte de um certo movimento, em que ele questionou comigo sobre as escrituras.
e que as escrituras são arcaicas e que ela está fora do contexto, está ultrapassada. E que pegou aí um texto lá do Antigo Testamento e me deu base nesse texto, que verdadeiramente esse texto ele é literal, entre Davi e Jonathan. E agora você fui tentar, com muita sabedoria e graça, refutar aquelas duas pessoas, refutar em que o amor de Deus não nos permite ou não nos dá o direito de escolhermos aquilo em que somos, porque todas as coisas podemos, mas nem tudo nos convém. É verdade. Pois não, pastor, continue. Então, irmãos, primeira coisa, tem que ver a apostasia, tá certo? E a apostasia está cada dia mais se intensificando, ok? Dê aí para os nossos irmãos aí que nos acompanham, pastor, rapidamente aí, um ponto de apostasia assim, bem notório. Vamos lá. Pronto. Por causa do que é apostasia, né? Não, apostasia, quem não sabe o que é. Apostasia é o abandono da fé em Jesus de maneira contundente. Não é se desviar da fé, não é se desviar. Né? A gente acha que um desviado é apóstata. O apóstata é aquele que, além de não querer mais saber de nada mais relativo a Deus, ele ainda fala mal. Ele ainda é o inimigo daquilo. Tá certo? É um inimigo completo da fé. Né? Por exemplo, uma pessoa que deixa o cristianismo e vai para o islamismo é apostasia. Que não tem água e óleo. Não dá para misturar. Né? Então você abandona a fé. Você não quer mais saber da fé. Para você aquilo não tem mais significado nenhum. Tá? Nesse exemplo. Então hoje existem vários apóstatas. Vários. Tá? E aí, continuando. Apostasia, que vem a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E alguns acreditam aqui que seja a revelação do anticristo. Ou seja, Jesus não vai vir antes que o próprio anticristo se revele. Mas se revele como anticristo? Não, ele pode se revelar como o Cristo também. Entendeu? Não como o anticristo ainda, mas a igreja já discerne que ele é o anticristo. Né? Então, hoje, por exemplo, o povo de Israel está... Irmão, toda hora é a oração dos rabinos. Eles estão fazendo o templo e querem que o Messias venha. Estão preparando tudo, a novilha vermelha e outras coisas mais para que esse homem venha. Tá? O Machia, né? O Messias. Tá? E esse homem, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu já preguei sobre isso para vocês. Né? Então será revelado o iníquo, o homem da iniquidade. Então, esse é uma das coisas que a gente precisa discernir e ver. Tá? Pode ser, irmãos, olha, não é uma questão que você tem que ter muito cuidado. Mas pelo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pode ser que a igreja já suba para a eternidade, Jesus vem, com a igreja já sabendo quem é o anticristo. São hipóteses, né? E a gente não pode pensar no anticristo como a gente pensa, né? Que ele vai nascer como Jesus nasceu, que a gente vai acompanhar o nascimento. Não! O povo de Israel, só um detalhe aqui, para a nação de Israel, o Cristo que eles estão aguardando não precisa ser santo. A gente acredita num Cristo, né? Nós acreditamos em Jesus como aquele que nunca pecou. Para eles não tem esse negócio não, pode ser casado. Mas e a respeito das profecias, o que é que eles acreditam? Não, mas a profecia para eles é isso. O que é que eles acham que o anticristo tem que vir? Ele tem que vir da descendência de Davi. Não precisa ter nascido em Israel, pode ter nascido no Brasil. Agora, se ele é judeu, descende dos judeus, e a sua descendência, né, a sua linhagem é davídica, ele tem como comprovar a sua geração, né, a sua genealogia, ele pode ser o Cristo. Ele pode. Para os judeus, tá? Para os judeus, tá certo? Ele, por exemplo, ele pode ser pode ser qualquer pessoa de qualquer país, já está com uma certa idade, não precisa estar com 33 anos. Ele pode estar com 40 anos. E se ele recebeu, imagine, eu vou fazer uma comparação aqui grosseira, que Deus me defenda isso, mas de repente, eu estou aqui e de repente eu recebo a iluminação que eu sou o Messias, certo? De Israel. Eles acreditam nisso.
que algum rabino daquele ali, no dia se ele receber a revelação de que ele é o Messias, o prometido, e ele tem na sua descendência de Davi, ele pode se revelar como Messias. Isso fica dentro. Essa é a visão de Israel, dos rabinos, viu? Essa sua colocação me dá ênfase ali perguntar. Isso está dentro da promessa, da própria promessa feita ao povo de Israel, que foi terrena, né, pastor? O cara tem que ser líder, né? Tem que ser líder mundial, tem que ter essas qualidades de liderança, tem que conhecer bem porque a promessa para Torá. O Antigo Testamento, as promessas foram terrenas, né? Então, eu acredito assim que dentro das... Por isso, digamos assim, como diz o autor aos Hebreus, eles tiveram tudo, mas não estava misturado com fé. Para entender que as promessas eram terrenas, mas elas já apontavam para uma eternidade com o Messias, com Jesus. Exatamente. A gente pode pegar essa linha de raciocínio. Mas, pastor, passaremos aqui a manhã toda, tá maravilhoso o assunto. Esperemos em Deus que possamos dar continuidade no assunto, numa outra oportunidade, que a gente fica muito grato a Deus. Tinha outra pergunta, mas não vou fazer, porque ela é muito polêmica, eu estou vendo que o horário já nos convida. Deixa para a próxima. Então, todas as perguntas que nós fizemos, pastor Roberto, com certeza elas vão instigar o nosso pastor Franciberg, aí é como um limão, aí espremer para tentar nos dar uma resposta. Mas só esclarecendo, viu, pastor? Pois não, pastor, nós não aprofundamos nada. Por quê? Porque foi só um bate-papo, né? Exatamente. Um bate-papo, não deu para a gente aprofundar muita coisa, tá certo? Nós só mostramos que existe a questão do arrebatamento. Isso é até para deixar esclarecido para os ouvintes, né? Exatamente. Exatamente, eram as considerações finais, nós iríamos exatamente falar isso. Nós aqui é um diálogo, uma conversa dentro desse tema. Se fôssemos nos aprofundar mais, entrar mais nos pormenores de tudo aquilo que nós falamos aqui, com certeza levaríamos horas, dias, mas não quer dizer que nós não reuniremos outra vez, não. Isso né? fica até o convite para talvez ter uma continuidade nesse assunto. Que os irmãos gostaram bastante, né? Eu percebi que muitas pessoas estão interagindo, muitas pessoas estão gostando. É um assunto inesgotável. E também, já antes das considerações finais, já fazendo as considerações finais, convidando aos irmãos e dizendo para a igreja, não poderíamos deixar de falar isso, e quem vai falar isso não sou eu, quem vai falar isso é o nosso pastor Roberto Lima, é o nosso dirigente da nossa congregação, é a pessoa que Deus tem levantado para dirigir esse trabalho. E pastor, estamos retomando a escola bíblica dominical. Era um desejo do Senhor, falou isso para mim algumas vezes, era um desejo de retornar à escola bíblica dominical na congregação, por alguns motivos que não nos compete falarmos, eles foram passados, não nos interessa, não foi possível, mas nós hoje estamos dando esse pontapé, né? Estamos recomeçando, digamos assim, dentro ainda da pandemia, é bem verdade, não podemos ter, irmãos, aulas presenciais, como o pastor Franciberg chegou aqui olhando para a igreja vazia e disse isso nos constrange, né? Mas é uma realidade, não podemos fugir dela. Mas estamos reiniciando a escola bíblica dominical, dentro, bem verdade, deixar bem claro isso, das nossas limitações tecnológicas. Não temos um amparado tecnológico para nós, digamos assim, um equipamento de primeiro mundo, mas dentro das nossas limitações nós estaremos aqui, se Deus o permitir, domingo, estaremos aqui no mesmo horário, de 8h30 às 10 horas. Hoje, por um motivo técnico, tivemos que começar às 9 horas, né, pastor? Tivemos que começar às 9 horas, né? Por isso que nós estamos terminando um pouquinho mais tarde, mas nosso intuito é de 8h30 às 10, para que você, minha irmã, meu irmão, que vai fazer o almoço, que tem família, não se prenda tanto e não deixe também de nos acompanhar por causa do tempo. Mas, nas considerações finais, pastor Alberto, falei para os nossos irmãos aí o desejo que o senhor tem. Estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho, deixando claro, pastor, que domingo vai estar conosco o nosso irmão Lúcio, professor da casa, vai estar conosco, esteja aqui na mesa conosco. Não posso dizer que o pastor Franciberg estará conosco, ele tem também as suas ocupações, mas, pastor, está aqui aberto, sempre que o senhor desejar estar conosco, por favor. Fique à vontade, irmãos. Agora, claro, nós fizemos hoje um apanhado geral, né? Quando for para debater alguns assuntos mais, vamos dizer assim, mais específicos, tipo, vamos falar só sobre a grande tribulação. Aí a gente aprofunda
aprofunda o texto sobre a grande tribulação, texto que pode dizer se a igreja vai passar ou não por a grande tribulação, se é bíblico ou não. Tá aí, isso aí seriam os assuntos mais, aí daria para a gente aprofundar. Hoje foi uma espécie de protótipo, né, pastor? Um protótipo. Assim, linhas gerais, gerais. Né, sobre escatologia. Pois não, pastor Roberto, por favor. Na realidade, o pastor Roberto falou bem, é um desejo do nosso coração, ter essa escola na igreja, para que a gente pudesse estar exatamente alcançando aqui os irmãos. A gente trabalhou durante essa pandemia, pastor Vansberg, o máximo para poder deixar a igreja ativa, né? Fizemos isso e estamos aqui depois de quase 100 dias, nós estamos retomando aqui a escola na igreja e eu quero, com certeza, convidar o pastor Franciberg. Eu acho que hoje foi só realmente uma introdução, né? Tem muitos irmãos aí que com certeza estão nos acompanhando, ficaram desejosos, e por que não nos dar continuidade? A não ser que o pastor Franciberg não tenha esse tempo. Mas, se ele tiver esse tempo, domingo vai estar aqui o Lúcio Leal, a gente pode estar abordando novamente esse assunto, até mesmo porque hoje foi início, nós não tivemos tempo, começamos até tarde, por isso que estamos terminando tarde, e com certeza sim, no próximo domingo o pastor Franciberg estará tirando, né, as dúvidas dos irmãos, num assunto, quem sabe, né, não tão aprofundado, mas menos aprofundado, não é isso? Pois não, pastor? Então, irmãos, fica aqui o nosso convite, esteja conosco. Nós agora temos que nos adequar, a exatamente esse modelo de trabalho. Nós não vamos parar de forma nenhuma. Os cultos, nós vamos dar início aí, já deixo aqui ciente para os irmãos, os cultos nós vamos dar início com 50% a partir do dia 6, que será uma segunda-feira do mês que vem, né? Será uma segunda-feira, nós vamos estar exatamente aqui retomando os trabalhos aqui na casa do Senhor, já deixando bem claro para os irmãos que o trabalho ele não vai parar da forma online. Nós vamos dar continuidade. Estou aqui com o Hugo, os meninos que estão por detrás das câmeras, nós vamos estar nos reunindo, pastor Roberto, para que o culto ele aconteça ao mesmo tempo com 50% de pessoas, e ele vai acontecer também online, certo? Assim também será a EBD também da mesma forma. Amém? Logo à noite, nosso culto da colheita, né? E, irmãos, olha aqui, só para a gente ficar com água na boca, rapidamente. Quem são os 144 mil do Apocalipse? Quem são os santos da tribulação? O que são os 7 selos das 7 trombetas do livro de Apocalipse? Quem é o anticristo? O que é o reino milenar e deve ser entendido literalmente? De acordo com a profecia do fim dos tempos, o que acontecerá, irmãos? Mas nós vamos, se Deus permitir, domingo, vamos falar só sobre o arrebatamento. Pastor Franciberg, muito obrigado. Quero agradecer aqui a Deus, o Senhor está conosco. Glória a Deus. Alegria, irmãos, estar aqui, poder partilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus tem ainda nos dado. E a gente cresce junto assim. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Queria acrescentar aqui, apesar da gente estar aqui em pouco número, que o pastor até achou esquisito, disse que era estranho, né, dar aula assim para as pessoas, mas nas nossas redes sociais, os irmãos estão se fazendo muito presentes conosco, e isso deixou meu coração muito feliz. Glória a Deus. Porque isso dá uma interação na aula e talvez a gente sinta que os irmãos estejam conosco, né? Isso é bom demais. Um abraço, meus irmãos, a cada um de vocês que participou, né? Cada um de vocês que participou. Deus fortaleça cada um, né? Sinta o nosso abraço, nosso carinho e aí a nossa saudade, né? Vamos esperar em Deus um momento para a gente abraçar a cada um dos irmãos. Então, irmãos, fica aí o convite para logo mais a partir das 16 horas a nossa live, e que os irmãos continuem em oração esses dias difíceis e que estamos vivendo, mas peguemos daquilo tudo que foi abordado aqui, peguemos o último ponto que o pastor Franciberg falou. Eu queria dar ênfase final a isso. A primeira carta aos Tessalonicenses foi a vinda de Jesus, mas a segunda carta foi uma exortação do apóstolo por faltar entendimento naquela igreja sobre a vinda de Jesus. Espero em Deus que nós tenhamos entendimento desta vinda e que não façamos como a igreja de Tessalonicenses, mas pelo contrário, aprendamos com o que está escrito para a igreja de Tessalonicenses
em que Paulo diz, irmãos, sobre estas coisas, não sejam ignorantes. Que Deus em Cristo assim, nos abençoe de maneira maravilhosa. Agradecemos a todos que estão aí na retaguarda nesse trabalho. E pastor Roberto Lima, por favor, fazendo aí a oração final, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Muito bom esse bate-papo pela manhã, foi maravilhoso. Eu sei que deixou muitos dos irmãos aí com água na boca. Os assuntos que serão abordados futuramente são os assuntos maravilhosos. E é isso que nós queremos para a vida da igreja, né? Trazer aqui o conhecimento que é importante, é o que nos alimenta e é o que na realidade nos mantém de pé, que é o conhecimento da palavra do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Nós queremos te agradecer por este momento, Senhor. Estamos aqui diante da tua presença, juntamente, Senhor, com os teus filhos, pastor Franciberg, pastor, ó Deus, pastor Roberto Silva, o Hugo, ó Senhor, que está na mesa, Deus, os meninos que estão nos ajudando, Senhor, nas câmeras, na mesa. Que Deus abençoe a vida de todos aqueles que cooperaram para que esse trabalho viesse a acontecer. Aquele que está nos assistindo, nos acompanhando. Pai, nesta manhã abençoa a vida de todos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, por bondade e por misericórdia, possa dar um dia abençoado, Senhor, aos teus filhos, guardando e livrando e protegendo de todo o mal. Assim, Senhor, logo mais à noite, nós vamos estar aqui no culto online, culto da colheita, que o Senhor possa abençoar a vida de todos que vão estar trabalhando novamente para, ó Deus, o engrandecimento do teu reino. Assim nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. A paz do Senhor, um cheiro no coração de todos e um bom domingo. Deus abençoe.